Fala pessoal, beleza aí? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Lucas Skywalker. Então nessa aula a gente vai a gente vai falar sobre dois conceitos muito importantes da matemática, né? Que é MDC e MMC, tá? Então é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. E também a relação entre eles, tá? Então nessa aula a gente vai ver os conceitos, vou dar alguns exemplos para vocês e também a gente vai ver qual a relação que existe entre esses dois conceitos importantes da matemática, que caem bastante em vestibular, não só para calcular o MDC e o MMC, mas também eles são usados em outros conceitos, em outras questões, né, um pouco mais complexas. Beleza? Então vem comigo, vamos lá. Então vamos para a aula aí, ok? Então depois da vinheta a gente começa essa aula. Valeu! Fala pessoal, bem-vindos aí de volta, né? Então vamos começar a aula, né? Então nessa aula a gente vai ver o que é o MDC e o que é o MMC, né? Então MDC é máximo divisor comum, né? E MMC é o mínimo múltiplo comum, tá? Eu vou fazer isso aqui novamente, porque ficou meio feinho, tá bom? Então a ideia dessa aula é a gente vê como calcular o MDC entre 2, 3, 4 números, MMC também, certo? Dar alguns exemplos e também a gente usar algumas propriedades, né, em relação ao MDC e MMC que são importantes. E depois a relação entre eles, tá? E por final, depois a gente faz alguns exercícios, né, para poder aplicar esses conceitos de MDC e também de MMC, beleza? Então vamos lá, o que significa MDC, né? MDC é máximo divisor comum, certo? Muito famoso aí, né? O MDC, o MMC fazia embaixo da escada, né? Aquela velha piada de velho, né? Ele estava esperando o MDC. Piadinha boa. Então, máximo divisor comum. Para explicar esse conceito, galera, eu vou pegar aqui dois exemplos aí, né? Vou pegar, por exemplo, os divisores de 18 e de 30, tá? Então, vamos pegar lá os divisores. Então, a minha ideia é calcular o MDC, tá? O MDC entre 18 e 30. Para isso, eu vou calcular, né? Eu vou primeiro obter os divisores de 18 e depois os de 30, tá? Por exemplo, divisores de 18. Quais são os números que dividem o 18, né? Tanto positivos quanto negativos, né? Então vai ser o mais ou menos 1, o mais ou menos 2, o mais ou menos 3, o mais ou menos 6, o mais ou menos 9, o mais ou menos 18. Então todos esses números dividem o 18. Então eles são os divisores de 18. Quais são os divisores do número 30? Certo? Então vamos lá. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e o mais ou menos 30. Certo? Então esses números são os divisores de 30. E agora eu pergunto para você, meu querido. Quem que é o máximo divisor comum entre 18 e 30? Ou seja, qual é o número que divide 18 e 30 ao mesmo tempo e é máximo? Então você pode olhar aqui o 18, por exemplo. O 1 está nos dois, 30 e 18? Tá. Então o 1 divide os dois. Só que ele não é máximo, ele não é o número máximo. Né? E aqui no caso é só positivo, né? Porque é o máximo. Então, na verdade, o que você quer quando você calcula o MDC? É isso que é importante de você saber, o conceito. Você quer o maior número que divide 18 e 30 ao mesmo tempo. Então você vai pegar 1 e 1. Ambos dividem os dois, but, né, não é o máximo. 2 também, 3 também. 6 também. Aqui, ó, você tem o 5 e tem o 6, né, no 30. Então, se você observar aqui, você tem o 6 aqui no 18, né? Então, o 6 é um divisor de 18. E também o 6, ele é um divisor de 30. Depois do 6, você tem o 9 e o 18, né? Dos divisores de 18. E depois do 6 aqui em 30, você tem o 10, o 15 e o 30. Então, o que você percebe? Depois do 6, não existe outro número
comum que divide ambos os números. Então, portanto, o 6 é o máximo divisor comum. Então, esse aqui é o conceito de máximo divisor comum, certo? Ou seja, é o máximo divisor comum entre os dois, ou seja, é o máximo de 18 intersecção com D 30, certo? Ou seja, qual é o máximo divisor entre 18 e 30 ao mesmo tempo, porque a intersecção, né, tem que estar nos dois, é o 6. Então esse cara é o nosso MDC entre 18 e 30. Beleza a ideia de MDC? Tá? Então agora é logicamente o seguinte, você não vai ficar fazendo toda hora, né, os divisores de um, divisores de outro para poder achar o MDC, né, vai dar muito trabalho. Imagina, eu quero MDC entre 300 e 500, ou entre 300 e, sei lá, 827. Então dá muito trabalho. Então o que a gente faz? A gente aprende algumas técnicas para calcular o MDC, que é o que nós veremos agora. Então, técnicas para o cálculo do MDC. Ficou meio zoado aqui esse daqui. Ok? Perdoa a letra aí, porque canetinha aqui não é tão simples de escrever. Tô pegando a mãe ainda, mas já já a gente aprende. Tá bom? Bom, então, por exemplo, né? Primeira técnica, vamos chamar de técnica I. Tá? Como o professor meu de cálculo 2 fazia na faculdade. Fatoração. Fatoração acho que todo mundo sabe, né? Fatoração é números primos, né? Que a gente chama. Tá? Fatoração. Então você pode fazer junto ou separado. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Então, por exemplo, aqui vamos pegar como exemplo. Vamos subir um pouquinho aqui. Vamos pegar lá, calcular o MDC entre 360 e 210. Então, quanto que vale esse cara? Então, já percebe o seguinte, né? Se fosse fazer por aquele modo lá de achar os divisores e tal, você ia ter um trabalhozinho grande. E vestibular, né? Você tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode fatorar separadamente. Então, por exemplo, 360, vamos fatorar ele. Tá? Por 2, dá quanto? 180. Por 2, 90. Por 2, 45. Por 3, 15. Por 3, 5. E por 5 dá 1. Então, na verdade, o seu 360 ele vai ser 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira. Certo? E agora a gente fatora 210 por 2 dá 105. Agora dá por 3, né? Por 3 dá 35. Não dá mais por 3, dá por 5, né? Por 5 dá 7. E por 7 dá 1. Então nós temos agora 2 a primeira, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira, vezes 7 a primeira. Opa, deixa eu fazer cortar ali para ficar bonitinho. De magenta. 2 a primeira, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira, vezes 7 a primeira. Então, quem que vai ser o MDC entre 360 e 210? Então, a primeira técnica é a seguinte. Então, o MDC, ele vai ser... Você vai pegar todos os números que são comuns entre os dois. Então, vai ficar o 2, o 3 e o 5. Então, você percebe que o 7 ele não é comum, né? Ele não apareceu aqui, ó,
a fatoração 360, então você não pega ele. Tá? Então você vai pegar os números que são comuns entre os dois, com máximo divisor comum. Então você vai pegar os menores expoentes, ó, ao contrário. Então, por exemplo, 2 ao cubo e 2 à primeira. Quem que você pega? Você pega a primeira, que é o menor expoente, entre 1 e 3 é 1, né? 3 ao quadrado e 3 à primeira. Quem que você pega? 1 de novo, 3 à primeira. 5 à primeira e 5 à primeira, whatever, tanto faz, 5 à primeira. Então, o MDC entre 360 e 210, ele vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. Ok? Tá aí. Esse é o MDC entre 360 e 210. A outra forma de fazer, vou pôr um ou aqui, é você fatorar os dois juntos. Né? Aí tem um macetezinho também. Então você pode fazer lá 360. Eita, nós. 360, vírgula 210. A gente fatora os dois juntos. Então, por 2 vai dar 180. E aqui 105. Por 2 vai dar 90. Esse não dá por 2, então continua 105. Por 2 vai dar 45. E esse continua 105. Agora por 3, os dois dá, né? Por 3 vai ser 15. E aqui vai ser 35. Esse dá por 3, esse aqui não dá. Ok, por 3 dá 5. Aqui dá 35, né? Continua. Agora vai por 5, né? Por 5 dá 1. E dá 7. Opa. E por 7, aqui dá 1. E aqui continua 1. Certo? Então o que você percebeu? Você vai pegar os números que dividiram os dois ao mesmo tempo e vai multiplicá-los. Então, por exemplo, uma vez só. Vamos lá. O 2 dividiu esses dois ao mesmo tempo? 360 e 210? Dividiu. Então você vai pegar ele uma vez. Aqui você não pega mais. O 3 dividiu esses dois números ao mesmo tempo? 45 e 105? Dividiu. Então você pega ele uma vez só. Não pega de novo o outro. O 5 dividiu o 15 e o 35 ao mesmo tempo? Dividiu. Aliás, perdão. Dividiu o 5 e o 35 ao mesmo tempo? Dividiu. Então você pega ele. O 7 dividiu os dois ao mesmo tempo? Não. Aqui era 1, então não foi por 7, né? E aqui 7 por 7 deu 1. Então o 7 você não pega por quê? Porque ele só dividiu o 7, não dividiu 1. Ou seja, então o MDC, novamente, vai ser 2 vezes 3 vezes 5, que dá, novamente, o nosso 30 aí. Tá aí, novamente, MDC deu 30. Beleza, galera? Então, é assim que se calcula o MDC, tá? Bom, existe uma segunda técnica chamada aí algoritmo de Euclides. Aliás, perdão, algoritmo de Euclides. Tá? Vamos ver como é que funciona essa técnica. Algoritmo de Euclides. Aqui eu vou colocar o 2i, né? Já foi, a primeira foi i, a segunda 2i. Certo? Então, o algoritmo de Euclides é uma coisa bem simples, na verdade, né? Então, o que você vai fazer? Vamos calcular novamente, né, o MDC lá. Entre 360 e 210, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer uma gradezinha. Jogo da velha. Fazer agora com essa canetinha vai ser osso, mas vamos lá, vamos tentar. Mais ou menos, vai. Aí você vai colocar aqui o 360 maior e vai dividir pelo menor. 310.
Então, na hora que você faz a divisão 360 por 210, é lógico que vai sobrar um resto, né? Vai dar 1, certo? E vai sobrar um resto. Então, 1 vezes 210 dá 210. Para 360, vão sobrar 150. Aí você pega esse 150 e põe ele aqui, ó, no próximo quadrinho do divisor. Então, na verdade, agora o 150 ele vai ser divisor do 210. E faz a mesma coisa. 210 por 150 dá 1. Agora você volta. 1 vezes 50, 150. Para 210, quanto que sobra? 60. Então, o resto, 60. Deu o resto zero? Não. Então, você vem aqui e continua a fazer o algoritmo. Põe 60 aqui agora. Certo? E continua a conta. Até dar resto zero. 150 por 60 dá quanto? Dá 2, né? 2 vezes 60 dá 120. Para 150 sobram 30. E você põe o 30 aqui. Vamos continuar daqui. Certo? Vamos lá. 60 por 30 dá quanto? Dá 2. E o resto? Zero. Olha que beleza. O último número que você colocar aqui, ó, na segunda linha, nessa gradinha, é o próprio MDC. Tá aí, ó. Ou seja, o MDC novamente vai dar 30. Beleza, galera? Aí, ó, 3 formas de fazer já MDC. Tá? Fatoração separada, fatoração junta, algoritmo de Euclides. Então, você pode usar essas 3 maneiras para calcular MDC, tá bom? Sem erro nenhum. Beleza? Vamos continuar agora as propriedades aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer para cá. Bom, então, 3i, segundo o meu professor Cornetti, certo? Por exemplo, agora é a propriedade, tá? Quanto que seria o MDC entre um valor A e zero? O MDC entre A e zero é o próprio módulo de A. Vamos fazer um exemplo. MDC entre, sei lá, 6 e 0. Quanto vale? Ele vale 6. Olha que beleza. Por quê? Se você pegar os divisores de 6, né, a gente pode até usar lá no começo. Quais são os divisores de 6? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Quais são os divisores de 0? Quem divide 0? Todo mundo. Então, reais. Certo? Exceto 0, que 0 por 0 dá uma indeterminação. Tá? Mas qualquer valor. Então, qual que é o máximo comum entre, no caso aqui, 6 e reais? É o 6. Por isso que o máximo divisor comum entre 6 e 0 vai ser 6. Entre A e 0 vai ser sempre o módulo de A, né? Porque pode ser negativo, pode ser positivo. Então, sempre será o mesmo número. Beleza? Mais uma propriedadezinha aí. Ah, e se eu tiver, por exemplo, agora, né? Vamos chamar de IVzinho, né? 4. Eu quero agora o MDC entre A e A. Bom, tá na cara que também vai ser A, né? Novamente o módulo de A. Ok? Vamos fazer exemplo. Mesma coisa ali em cima, né? Você pode fazer os divisores, por exemplo, de 6, né? Vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2. Opa, ficou feio esse 2 aqui. Mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Então, como é o MDC entre 6 e 6, né? O máximo que divide o 6 é o próprio 6, né? Ok? Ao mesmo tempo. Então, nesse caso, vai ser 6 novamente aí. O nosso MDC entre 6 e 6. Beleza? O MDC entre 6 e 6 vai ser, opa, perdão, o próprio 6. Ok?
Bom, outra propriedade, né? Essa é bem legal, né? Te ajuda bastante a resolver. Ela parece complicada, né? Mas não é. Que seria, bom, propriedade 5. Por exemplo, aqui o MDC, olha que interessante é essa. MDC entre 7, 12, 43, 55, menos 122, 439. Meu Deus, onde para isso? Aí, parou. Quanto vale esse MDC aí? Então, é uma coisa que parece complicada, né? Se eu fosse fazer na íntegra mesmo, na íntegra, o que que ia acontecer? Você teria que fazer 2 a 2, né? Você poderia fazer, por exemplo, o logaritmo de Euclides, poderia fazer esses dois, primeiro 7 12, depois o que restar daqui fazer com 43 e assim por diante. Faria 2 a 2 até chegar no resultado, certo? Só que tem uma sacada aqui, cara. Ó, quando você tiver dois números que são primos entre si, o que, que são primos entre si? São números onde o divisor comum entre eles, né, é um. Só tem um que é comum entre eles. Então pensa bem. Se eu tenho dois números primos entre si, ou seja, se eu tenho dois números aqui, onde o único divisor comum entre eles é um, então é óbvio que o MDC só pode ser um, porque o 1 é o único divisor que existe entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, se você observar o 7 e o 12, eles são números primos entre si. Por quê? Porque o único número que divide os dois ao mesmo tempo é 1. Então, automaticamente, esse MDC aqui, ó, todos esses números todos, ele vai ser 1. Porque mesmo que os demais números tenham outros divisores, né, o máximo comum é 1, porque esses dois caras limitaram, né, os divisores a 1, né? Ou seja, o máximo divisor ao ser número 1. Tá ok? Então, basta você reconhecer, né? Dentre os números que são primos entre si, tá? Então guarda essa manha que é bem legal. Ok, pessoal? Eu tô perguntando ok, mas sei que vocês não vão responder, mas enfim, né? É mania de professor aí perguntar se tá tudo bem. Mas, então, primos entre si. Ou seja, o divisor comum entre eles é unicamente 1. Beleza? No caso 1 é menos 1, mas no caso aí o máximo vai ser 1, tá? Belezinha? Então agora vamos para o mínimo múltiplo comum. Vamos para cá. Bom, acho que o mínimo é mais comum, né? Para o pessoal estar mais acostumado. Mas a ideia, assim, é muito próxima, né? Então, mínimo múltiplo comum. Meu Deus. Tô doendo a mão já. Fazer ainda aqui não é fácil, não. Então, mínimo múltiplo comum. Famoso aí, né? M, C. Beleza? Bom, a mesma coisa, eu vou calcular um mínimo múltiplo comum entre 6 e 10, tá? Então, como exemplo aí, vamos calcular o MC entre 6 e 10. Ok? E para isso, eu vou pegar os múltiplos de 6. No caso, os múltiplos de 6, que são, no caso, maisinho aqui em cima e asterisco aqui em cima, ou seja, os múltiplos de 6 não negativos, né? Que são os positivos e o zero, tá? Então, quem serão os múltiplos de 6? Sem ser o zero. Vai ser o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36 e por aí vai, 42, vamos embora. Vou parar por aqui porque me interessa só até aqui. Ok? Vamos agora pegar os múltiplos, também não nulos, asterisco, positivos. Então eu quero só os positivos que não tem o zero, certo? Aliás, aqui é o conjunto dos números positivos, perdão. Aqui é o conjunto dos números positivos também, certo? No caso aí, positivos de 10. Então são os múltiplos positivos de 10. Então, obviamente, primeiro é 10, né? Depois 20, depois 30, depois 40,
depois 50 e por aí vai. Então agora eu te pergunto, meu querido aluno, qual que é o mínimo múltiplo comum entre esses dois caras, 6 e 10? O mínimo múltiplo comum entre eles. Então você vem aqui, o mínimo, ó, 6 aqui, 10 aqui, 12 aqui, 20 aqui, 18 aqui, 30 aqui, 24 aqui, 40 aqui, opa, 30 aqui, 30 aqui. Olha aí, esse cara é o mínimo múltiplo comum, 30 e 30. Ou seja, é um número mínimo, né, múltiplo comum entre os dois números. Certo? Então, na verdade, quem que vai ser o meu MMC entre 6 e 10? Ele vai ser o valor mínimo comum entre os múltiplos não nulos positivos de 6, intersecção com os múltiplos não nulos positivos de 10. Então, esse cara vai ser o mínimo múltiplo comum entre 6 e 10. Beleza? E aí a gente tem a chamada técnica, né? Vou acertar esse negócio aqui. Chamada técnica da fatoração, também para calcular um mínimo múltiplo comum. E aí, nesse caso, a técnica a gente usa, né? A gente usa para fatoração os dois juntos, né? Fica mais fácil, tá? Bom, vamos lá. Essa é mais facinho. Vamos fatorar então. Mesma coisa ali de antes, MMC. Meu Deus. Vamos calcular o MC entre 360 e 210. Agora, para a gente poder ver a diferença que existe entre o MDC e MC. Então, na verdade, a gente vai fatorar junto, né? Subir aqui um pouquinho. Então, a gente pega o 360, vírgula 210, fatora os dois. Então, por 2 vai dar 180, por 2, 105, por 2, 90, repete 105, por 2, 45, repete 105, por 3, 15, 35, por 3, 5, 7, por 5 dá 1, dá 7, e por 7 repete 1, e aqui dá 1. Então, na verdade, né, fatorando esses dois ao mesmo tempo, a gente vai ter lá o número 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, 5 à primeira, vezes 7 à primeira. Ou seja, diferentemente do MMDC, no MMC a gente pega todo o número, né, e multiplica tudo. Então vai ficar aqui 2 ao cubo dá 8, vezes 3 ao quadrado dá 9, 5 vezes 7. Multiplicando esses caras todos, a gente vai encontrar lá o valor de 2.520. Ou seja, então o MMC entre 360 e 210 vai ser 2.520. Beleza? E aí agora a gente pode relacionar os dois. Ou seja, aliás, antes de fazer isso, né? Vamos fazer isso agora, vai. Ou seja, quanto que foi o MMC? 2.520. Quanto que foi o MDC? O MDC foi, vamos voltar lá para ver, foi 30, né? O MDC entre 360 e 210 foi 30. Vamos fazer agora o seguinte, vamos multiplicar esses dois caras, vai. Ou seja, vamos pegar lá o MDC e multiplicar pelo MMC. Então vai ficar 2.000 na ordem, vai.
30 vezes 2.520. Multiplicando esses caras, você vai encontrar o valor de 75.600. Opa, ok. O que tem a ver isso, professor? Já já eu te mostro. Então vai dar 75.600. Agora, experimenta multiplicar, certo? O 210, o 360 e o 210, que são os dois valores que nós pegamos aí, certo? Para calcular o MDC e MMC. Ou seja, meu querido, a hora que você multiplicar os dois valores que nós pegamos, né? Também vai dar 75.600. Ô louco! O que significa isso? Significa que se você pegar, certo? E multiplicar o MDC entre dois valores A e B, vezes, se eu multiplicar o MDC entre A e B pelo MMC também entre A e B, o resultado é um produto do módulo de A pelo módulo de B. Ou seja, o produto do MDC pelo MMC é, na verdade, A vezes B. Tá ok? Então, essa relação importante que existe aí entre o MDC e o MMC. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham aí, né, aprendido, né, tenham entendido o conteúdo, tá bom? Na próxima aula agora eu vou fazer exercícios sobre MDC e MMC, tá bom? E relacionar os dois. Beleza? Muito obrigado pela participação, pela presença aí, por assistir esse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, amigos aí. E não se esqueça de dar aquela curtida e também se inscrever no canal para ajudar a gente aí. Valeu, um abraço, bons estudos e que a força esteja com vocês sempre. Valeu!